Os horrores de Magé, o massacre esquecido, crimes de guerra em solo magiense. No Brasil atual, existem quase 5.570 municípios, mas a Câmara de Magé detém uma história espetacular e única. Trata-se da única casa legislativa, em uma época na qual ainda não existia o cargo de prefeito, cujo cofre foi saqueado 2 vezes por forças oficiais rivais em um intervalo de pouquíssimas semanas. O primeiro incidente data de 14 de fevereiro de 1894, no contexto da Segunda Revolta da Armada. Naquela data, marinheiros sob o comando do tenente José Augusto Vinhais, então comandante da Praça de Magé, subtraíram apenas o numerário da municipalidade. Foram preservadas, contudo, as apólices da Igreja Nossa Senhora da Piedade, da Casa de Caridade e de bens particulares. No entanto, o tenente Vinhais fez questão de lavrar uma ata registrando o ato forçado na presença de todos os vereadores, procuradores e marinheiros. O episódio está documentado no livro Os Horrores de Magé e no Jornal do Brasil de 14 de janeiro de 1985, em matéria escrita pelo correspondente Trancrelino Leitão, que visitou a cidade 1 ano após o término desses eventos. Após o dia 6 de setembro de 1893, com o início da Segunda Revolta da Armada, fruto das desavenças entre o almirante Custódio de Melo e o marechal Floriano Peixoto, iniciaram-se os bombardeios à capital federal, Rio de Janeiro, e a Niterói. Travou-se um intenso combate na entrada da Baía de Guanabara, envolvendo os fortes de Santa Cruz, em Niterói, e São João, no Rio de Janeiro, além do Forte da Laje, situado estrategicamente entre os dois para guarnecer a entrada da Baía. A eclosão dos bombardeios desencadeou um grave incidente diplomático. Temendo que as hostilidades atingissem suas sedes e súditos, as embaixadas estrangeiras publicaram manifestos de protesto. Esse impasse internacional forçou uma trégua parcial. Os navios da esquadra rebelde permaneceram ancorados ao fundo da Baía de Guanabara, em um estado de vigília, aguardando uma definição política para o conflito. O conflito, que muitos previam ser breve, prolongou-se por meses, tornando crítica a escassez de mantimentos. À medida que os recursos se esgotavam e os marinheiros já não encontravam provisões suficientes em locais próximos, como as ilhas de Paquetá e do Governador, as tropas revoltosas foram compelidas a buscar subsistência em outras cidades do recôncavo fluminense, avançando em direção a Magé. Vamos conhecer melhor essa história e entender como o município de Magé, até então uma cidade pacata dedicada à lavoura, envolveu-se nesse conflito. Em 1893, a região já havia superado as transições da abolição, 1888, e da proclamação da República, 1889. Consolidada como uma cidade republicana, Magé retomava seu antigo posto de celeiro da corte, agora rebatizada como celeiro da capital federal, o Rio de Janeiro. Em 20 de novembro de 1893, a Marinha ocupou o município de Magé para utilizá-lo como base de suprimentos. Enquanto as tropas permaneciam fundeadas em navios na Baía de Guanabara, aguardando o desfecho do conflito, o juiz e o promotor locais foram presos por sua lealdade ao governo republicano do presidente Marechal Floriano Peixoto. Após a prisão do juiz e do promotor, o presidente da Câmara de Magé, Dr. Francisco Ferreira Siqueira, que fora tenente-coronel do Exército, ausentou-se da cidade para não ser preso também, por ser fiel à República, e para solicitar auxílio ao governo, visando libertar o município da ocupação da Marinha. Mesmo sem relatos de ataques dos soldados da Marinha à população de Magé, muitos fugiram da cidade pressentindo que o pior ainda estava por vir. A despeito das crises nacionais, a invasão de Magé não teve motivação política direta, como a disputa entre monarquia e república ou entre marinha e exército. A cidade tornou-se alvo por ser um polo produtor de alimentos que resistiu aos impactos da abolição, 1888, através da rápida inserção de ex-escravizados no mercado de trabalho e da proclamação da República, 1889. Ironia do destino.
Foi nossa própria pujança agrícola que despertou o interesse da Marinha e acabou por selar o caminho da nossa destruição. A ocupação de Magé pela Marinha impôs um rígido bloqueio por terra e mar, isolando o município. Com a produção local confiscada para abastecer os navios rebeldes, a população enfrentou a fome. O bloqueio também paralisou as atividades econômicas, deixando pescadores e extratores de madeira sem trabalho. Diante do impasse provocado pelas embaixadas estrangeiras no Rio e o cessar-fogo momentâneo da Marinha, o governo de Floriano Peixoto enviou representantes aos Estados Unidos para adquirir navios de guerra. Além disso, contratou tripulantes mercenários, descritos pelo diplomata e escritor Joaquim Nabuco como filibusteiros, os piores de sua espécie. Em 14 de fevereiro de 1894, as verbas retiradas dos cofres da Câmara destinavam-se à contratação de trabalhadores magienses desempregados. A missão era carregar alimentos em barcos que navegariam pelo canal até o ponto de ancoragem dos navios. Enquanto a Marinha ocupava Magé em um verdadeiro cerco, os navios de guerra comprados dos Estados Unidos estavam a caminho. No dia 20 de fevereiro de 1894, a sede do governo do estado foi transferida de Niterói para Petrópolis. Já no dia seguinte, 21 de fevereiro, o apelo do presidente da Câmara de Magé foi atendido. 1.200 homens partiram do Rio e de Petrópolis rumo à nossa cidade. Sob o comando do coronel Manuel Joaquim Godolphin, eles tinham uma única missão: desalojar as forças da Marinha e retomar o território magiense. Nesse cenário, navios adquiridos nos Estados Unidos e tripulados por mercenários americanos enfrentavam a Marinha brasileira, então fundeada na Baía de Guanabara. Pega de surpresa, a Armada sofreu danos severos em diversas embarcações. Os destinos de seus líderes foram opostos. O almirante Custódio de Melo partiu com o encouraçado Aquidauban rumo ao sul, exilando-se na Argentina até receber a anistia. Por outro lado, o almirante Saldanha da Gama, que também buscou refúgio no sul, encontrou a morte em combate durante a Batalha de Campo Osório, lutando na Revolução Federalista, de 1893 a 1895. Em 21 de fevereiro de 1894, a cidade de Magé testemunhou a chegada das tropas do exército. As forças dividiram-se em duas frentes. Uma ala avançava pela rua Comendador Reis, vinda do bairro Lagoa, enquanto a outra marchava rumo à Igreja Matriz, vinda do Largo do Portelo. O templo servia de reduto para os marinheiros, e o encontro das tropas culminou em um violento combate, deixando um rastro de baixas em ambos os lados. Após o exército expulsar a Marinha e dominar a Praça de Magé, o tenente José Augusto Vinhais fugiu pelo Canal de Magé, buscando refúgio em um navio estrangeiro para se exilar na Argentina. Ele só retornaria ao Brasil após a anistia concedida pelo primeiro presidente civil eleito, Prudente de Moraes, em 1895. Restabelecida a ordem no município de Magé, iniciou-se a caça aos revoltosos e seus possíveis aliados. O exército passou a buscar os marinheiros por todos os lugares, inclusive nas matas, onde muitos buscaram refúgio. Alguns marinheiros feridos que haviam sido acolhidos pela Casa de Caridade de Magé foram encontrados em seus leitos, retirados e fuzilados. O episódio demonstrou que a perseguição aos revoltosos não poupou sequer os hospitais. Durante a invasão à Câmara Municipal de Magé, soldados do Exército confiscaram as apólices da Casa de Caridade, da Igreja Matriz e de particulares. Esses documentos haviam sido deixados para trás durante o primeiro confisco realizado pela Marinha, sob o comando do Tenente Vinhais, que se limitara a levar o numerário da municipalidade. O episódio foi marcado, ainda, pela incineração de documentos históricos, o que apagou memórias essenciais da administração local. Em entrevista concedida ao correspondente do Jornal do Brasil, Tancrelino Leitão, o Dr. Siqueira denunciou que Magé fora convertida em palco de acontecimentos deploráveis. Segundo seu relato, a cidade sofreu com crimes hediondos, impunidade e uma repressão brutal ao cotidiano dos moradores. O Dr. Siqueira descreveu um rastro de incêndios, estupros e saques a residências e comércios. Sob mandos e desmandos, assistiu-se à dilapidação de bens particulares e à pilhagem do patrimônio público, ressaltando que a Câmara foi roubada em 2 ocasiões. A violência não poupou a cultura nem a fé, resultando em destruição artística, roubos a igrejas e uma devastação que assolou campos, portos e o centro urbano.
Consumada a destruição na Câmara, a fúria da pilhagem alcançou a Igreja Nossa Senhora da Piedade, concluída em 1751. Ali, as chamas devoraram os registros da Gênese de Magé, documentos que remontavam a 1643 e guardavam a memória da antiga Capela da Piedade, local da fundação da cidade. Este atentado impôs um profundo apagamento histórico. Mesmo sendo o segundo território desbravado do Rio de Janeiro e a primeira vila da Baixada, o município hoje enfrenta uma invisibilidade institucional. A perda desses registros é a raiz de uma amnésia coletiva que priva o povo magiense de reconhecer seu papel central na construção da identidade fluminense. O impacto dessa destruição foi profundo, visto que as paróquias detinham a função de cartório naquele período. A situação agravou-se quando soldados do exército investiram contra os cartórios de Magé, eliminando registros fundamentais. Esse ato deliberado de destruição semeou o caos jurídico e resultou em graves conflitos de terras que ecoariam por gerações no futuro do município. Quando cheguei a Magé e testemunhei o que ocorria, procurei o comandante da praça, o coronel Godolphin, e questionei-o sobre os acontecimentos. Relatou o doutor Siqueira. Era um homem de trato áspero. Recebeu-me mal e sem delicadeza. Julgou, talvez, tratar com pessoa acostumada a grosserias, o que, afinal, não me incomodou. Contudo, ao ponderar sobre os desatinos que haviam sido praticados, ele respondeu-me com jactância imprópria e descabida: eu vim destruir Magé. E a destruição não parou por aí. Por ordem direta do coronel Godolphin, todos os barcos de pesca foram incendiados. O alvo era o porto de Suruí que, durante o Brasil Colônia, consolidou-se como um dos mais importantes e estratégicos entrepostos do recôncavo da Baía de Guanabara. Sob o comando implacável do coronel Godolphin, os soldados destruíram a fábrica de doces de Valentim Martins de Oliveira, localizada no terreno que futuramente abrigaria a Praça da Estação. Além da demolição da estrutura, as tropas saquearam todo o material e maquinário encontrados no local. Em 15 de fevereiro de 1882, a Câmara Municipal de Magé concedeu ao inglês Herbert Taylor a permissão para fundar a Companhia Industrial Magiense. Em 1894, a fábrica só não foi destruída pelo exército porque o alemão Adam Blumer, sucessor de Taylor, içou a bandeira da Alemanha. Com receio de causar um conflito internacional entre o Brasil e a Alemanha, os soldados desistiram da invasão. Tancrelino Leitão, correspondente do Jornal do Brasil, questionou: Doutor, chegaram ao meu conhecimento relatos de violação de mulheres e corrupção de virgens, inclusive menores de idade. O senhor poderia nos dar mais detalhes? O presidente da Câmara de Magé, que era médico, respondeu: ouvi diversos relatos de pessoas idôneas e de confiança. No entanto, posso confirmar com total segurança o caso da menor Amélia, filha de uma mulher chamada Eufêmia. Eu mesmo fui o perito no exame de corpo de delito para o processo movido contra o autor desse ato brutal, que era um soldado. O doutor Torinho Bittencourt, médico do Exército, também acompanhou o caso. Quanto aos outros relatos, embora muitos os confirmem, só posso dizer que os conheço por ouvir dizer. A história das revoltas brasileiras, há muitas vezes, escrita com o sangue da honra ferida. Entre 1838 e 1841, as províncias do Maranhão, Piauí e Ceará foram palco de um dos episódios mais cruéis de abuso de poder do Império. O estupim não foi apenas político, mas profundamente pessoal. Manuel dos Anjos Ferreira, um simples artesão cuja vida se resumia ao entrançar de cestos, os balaios, viu seu mundo ser violado. Sob o falso pretexto de caçar um fugitivo, um oficial de polícia invadiu a santidade de seu lar e abusou sexualmente de suas filhas. Curiosamente, o trauma da violência de gênero como arma de poder não se limitou ao Maranhão. Em Magé, embora sob contextos diferentes, ecos de abuso semelhantes surgiram como uma sombra amarga no período pós-guerra, revelando que a ferida do autoritarismo costuma atingir primeiro o corpo das mulheres. Durante os conflitos de 1894 em Magé, soldados sob o comando do coronel Godolphin capturaram Juca Camilo, Alexandre Carangueiro e Antônio Forrel Muniz, que haviam combatido o exército ao lado da armada. Como represália à resistência, os três foram compelidos a cavar as próprias sepulturas, sendo sepultados enquanto ainda agonizavam. Essa prática atroz repetiria-se diversas vezes,
resultando em inúmeros magienses enterrados vivos em diferentes pontos do município. Nem mesmo a casa do ex-comandante da Guarda Nacional escapou da sanha destruidora. Ali, o coronel Macieira entesourava a prataria do Dr. João Galvão da Costa França, ilustre figura que presidia o Tribunal Civil e Criminal na capital, após ter dedicado 9 anos à magistratura em Magé. Embora os soldados tenham saqueado e escondido valioso espólio, os bens foram localizados e recuperados tempos depois. Em fevereiro de 1894, o Exército, sob o pretexto de manter a ordem em Magé, classificou a banda local como rebelde e destruiu violentamente o seu acervo musical. Instrumentos como bumbos e pratos foram inutilizados a sabre, um ato de repressão cultural registrado com indignação pelo jornalista Tancrelino Leitão no Jornal do Brasil. O episódio simboliza o silenciamento da arte pela força militar da época. Embora as tropas governamentais tenham tentado calar a música em Magé através da violência em 1894, a vocação musical da região prevaleceu. Anos depois, o município deu origem ao capitão Franklin de Carvalho Júnior, natural de Santo Aleixo, figura ilustre que hoje é o patrono do quadro de músicos do Exército. Em sua homenagem, celebra-se anualmente, no dia 12 de agosto, o Dia do Quadro de Músicos, unindo para sempre a história local ao coração da música militar brasileira. Durante as buscas por marinheiros desertores, os soldados do exército invadiam as casas dos magienses e saqueavam tudo o que encontravam pelo caminho. Não poupavam nada. Galinhas, perus e outros animais eram levados, deixando os terreiros das famílias completamente vazios. Era um período de grande tensão, onde a presença das tropas representava não apenas a busca por fugitivos, mas também a perda dos poucos bens da população local. O engenheiro belga Charles de Motte, ao mudar-se de Teresópolis para o Rio de Janeiro, enviou seus pertences para Magé. Armazenado nos galpões de Procópio José dos Reis, o acervo de luxo, composto por objetos de arte valiosos e peças históricas insubstituíveis, foi quase totalmente roubado ou destruído pelos soldados da República. No jornal Gazeta de Notícias, em 31 de agosto de 1901, noticiou-se que a Câmara dos Deputados autorizou o pagamento de uma indenização ao tenente-coronel Procópio José dos Reis. A Fazenda Nacional foi condenada, em última instância, a ressarcir os danos causados por tropas federais à sua propriedade e comércio em Magé durante a Revolta da Armada, setembro de 1893. O crédito necessário para o pagamento foi aberto junto ao Ministério da Guerra. Gostaria de saber se houve outros casos de indenizações concedidas em Magé durante esse período. No dia 19 de novembro de 1993, diversas instituições de Magé elaboraram um manifesto destinado ao então presidente da República, Itamar Franco. O documento pleiteava uma reparação histórica, alegando que o município, outrora pujante, fora alvo de ações das Forças Armadas que resultaram em um século de declínio socioeconômico. Entre os signatários, destacavam-se instituições culturais, Academia Magiense de Letras e Instituto Histórico, Sociedade Civil, OAB, 22ª Subseção, Rotary e Lions Club, Representação Comunitária, Mitra Diocesana de Petrópolis e associações de moradores, Centro Histórico e Santo Aleixo. Contudo, apesar do peso institucional dos envolvidos e da relevância do pleito, o documento jamais chegou a ser enviado ao Palácio do Planalto, permanecendo apenas como um registro da intenção de reparação para a cidade. Esta carta, originalmente destinada ao presidente Itamar Franco com pedido de reparação, embora não enviada, foi preservada e publicada no livro Os Horrores de Magé, editado pelo empresário João Roso em 2002. O armazém de Procópio José dos Reis, em Magé, abrigava o valioso espólio do engenheiro arquiteto belga Charles de Motte. O profissional viera da Europa com a missão de chefiar as obras da futura capital estadual em Teresópolis, mas os ventos políticos da Revolta da Armada mudaram o destino do Estado, e o dele, quando o Congresso Legislativo optou por Petrópolis como sede definitiva. Eis o exército republicano que marchou sobre Magé, sob o comando do coronel Godolphin, que temia a força numérica dos revoltosos. A tropa cresceu à base do medo e da ganância. Godolphin arregimentava quem quer que cruzasse seu caminho, oferecendo como recompensa o espólio da cidade. A promessa do saque, cumprida à risca, revelou a face sombria de sua verdadeira missão, bem diferente daquela que recebeu oficialmente, a de libertar Magé.
Na obra de Lima Barreto, o desfecho de Policarpo Quaresma é marcado pelo absurdo da guerra. O autor descreve a convocação de civis, incluindo internos de um manicômio, que formam uma tropa sob o comando do recém-nomeado Major Quaresma. Paralelamente, em Magé, surge a figura do coronel Godolphin, que recruta milicianos prometendo-lhes o direito ao saque, pilhagem, da cidade. Para o coronel Godolphin, a vitória era meramente instrumental, o meio necessário para alcançar sua promoção ao generalato. As pilhagens realizadas abertamente no município de Magé eram remetidas para fora da cidade. Aproveitavam-se as tropas de animais vindas da raiz da serra e de outras localidades, as quais traziam mantimentos para as forças aqui estacionadas. Os animais, que chegavam carregados de munições de boca, retornavam ainda mais pesados com despojos. Oficiais eram vistos frequentemente escoltando esses carregamentos em plena via pública. Tais tropas chegavam a cada 2 dias e jamais regressavam sem uma carga superior àquela que haviam trazido. Aquela época, Magé contava com um ilustre conterrâneo, o general Bernardo Vasques. Herói da Guerra do Paraguai, Vasques serviu como ministro do STM entre 1893 e 1902. Alcançou a patente de marechal em julho de 1895, período em que também ocupava a pasta de ministro da Guerra, de 1894 a 1896, sob a presidência de Prudente de Moraes, o primeiro civil eleito para o cargo no Brasil. Em diligência para capturar marinheiros, 2 soldados, Virgílio, da Cavalaria da Guarda Nacional, e Luiz, da Milícia Fluminense, adentraram a moradia de Apolinária Maria de Brito da Piedade, em Magé, onde residia com as 2 filhas e uma neta. Ali, Virgílio perpetrou violência sexual contra a filha adulta, Ana Maria. Angelina Maria da Piedade, ainda menor, foi igualmente vitimada pelo soldado Luiz, sendo libertada apenas após a consumação do ato. Retomamos a análise histórica para traçar um paralelo com Magé, onde também foram registrados graves atos de violência contra mulheres. Relembramos que um estupro em Caxias, Maranhão, praticado por um militar, gerou a guerra que deu origem à Balaiada. O movimento teve como foco Maranhão, mas impactou fortemente o Piauí e chegou às proximidades de São Luís. Esta insurreição, uma das maiores da época imperial, mobilizou cerca de 12.000 combatentes durante 4 anos. A Balaiada encerrou-se oficialmente em 4 de março de 1841, quando o governo imperial conseguiu sufocar a revolta. O conflito foi pacificado após a nomeação do coronel Luiz Alves de Lima e Silva, ilustre magiense e futuro duque de Caxias, como comandante das forças imperiais. Ele restaurou a ordem na região, combinando repressão militar estratégica com negociações diretas. Entretanto, a paz definitiva só foi consolidada quando o imperador do Brasil concedeu anistia geral aos últimos rebeldes, encerrando um dos capítulos mais tensos do Império. Continuando a devastação, o correspondente do Jornal do Brasil visitou a farmácia Portela, situada na Rua Municipal, pertencente a uma família que ainda vive em Magé. Ele me contou, na presença das pessoas que me acompanhavam e que corroboraram suas declarações, que a armação da casa, os balcões e o vasilhame, tudo fora quebrado. As drogas foram derramadas pelo pavimento e os vidros, estilhaçados. Enfim, uma destruição como nas outras habitações. Seria essa a missão do coronel Godolphin? Nada pouparam, nem dos grandes, nem dos pequenos. O aniquilamento era para todos. Foi assim que arrombaram a casa em que residia Dona Luísa Vasques, irmã do Marechal Bernardo Vasques, general do STM no governo de Floriano Peixoto, 1894, e atual ministro da Guerra do governo de Prudente de Moraes, 1895. Foram saqueadas suas joias e alfaias, destruídos os seus móveis e subtraídos outros bens. Deixaram-lhe apenas meia dúzia de peças, e ainda assim danificadas. Consta que o soldado Pedro Coco, pertencente ao 32º Batalhão e Ordenança do alferes Carlos José Leite, adentrou armado a residência de Antônio Florencio do proprietário, identificada como Delfina, para cometer o crime de violência sexual. Este é o segundo caso registrado no município de Magé envolvendo o referido soldado, já citado anteriormente por sua participação em atos de depredação. Todas as calamidades afligiram os magienses durante o tempo que se seguiu à expulsão dos marinheiros revoltosos. O saque, o furto, o roubo e a destruição da propriedade privada, o desrespeito às famílias, o desacato aos pacíficos cidadãos e os assassinatos a sangue frio, sem qualquer forma de processo. Por fim,
a prostituição dos lares e a violação das virgens, até mesmo de menores de 10 anos. Tudo se praticou simultaneamente, sem descaso e sem tréguas. Houve famílias que lamentaram, em seu seio, as 3 desgraças reunidas. Choraram, ao mesmo tempo, o assassinato de um ente querido, a destruição de seus bens e a desonra de seu lar. Por que ninguém denunciou o que ocorria em Magé? A resposta pode estar na história de Policarpo Quaresma. Mesmo tendo lutado pela República e recebido a patente de major de Floriano Peixoto, Quaresma não foi poupado quando decidiu questionar as injustiças no presídio sob seu comando. Ao ver marinheiros saindo para destinos desconhecidos, escreveu ao presidente: o resultado foi preso e fuzilado. Se um major aliado foi morto apenas por perguntar a verdade, quem em Magé teria coragem de dizer que a cidade estava sendo destruída pelas tropas governamentais? Levem esse também. Isso é uma violência! É esse aí. Vou enviar hoje mesmo carta ao presidente Floriano, denunciando esta arbitrariedade. Hoje mesmo! Prisioneiros têm sido levados à noite para lugar ignorado. Marechal Floriano Peixoto, em nome da República, estamos vivendo tempos de carnificina. Marechal... Major Policarpo Quaresma, o senhor está preso. Pelotão, preparar! Apontar! Viva o povo brasileiro! Águia e Pinduranimá! Fogo! Descansar armas! De acordo com o pesquisador Johannes Kabderian Dreyer, especialista em economia e sustentabilidade, a consolidação da República no Brasil foi banhada em sangue. Sob o comando de Floriano Peixoto, estima-se que a repressão contra aqueles que eram, ou eram considerados, monarquistas tenha deixado um rastro de milhares de mortos. No caso de Magé, nossa terra sentiu na pele o peso dessa perseguição. Fomos arrasados pelo exército, mesmo com o juiz, o promotor e a Câmara Municipal declarando lealdade à República durante a revolta da Armada. A cidade foi punida simplesmente porque o coronel Godolphin, que não sabia sequer qual era o efetivo da Armada, acreditou que Magé, ocupada pela Marinha, era um reduto monarquista. Ao buscar refúgio em Santo Aleixo, o doutor Siqueira deixou para trás uma casa guarnecida de luxo em Magé, pratas, joias e móveis finos. Ele confiava no respeito do povo e não temia os revoltosos da Marinha. Pelo contrário, acreditava que a chegada do exército seria a garantia final de sua segurança. Que engano terrível! Sua residência foi uma das primeiras a serem invadidas. Onde deveria haver proteção, houve barbárie, soldados arrombaram as portas e saquearam tudo. O que não puderam levar, destruíram com golpes de sabre e machado. O exército, em vez de guardião, tornou-se o carrasco do patrimônio magiense. Disseram que eu escondi em minha casa, em Magé, 50 arrobas de dinamite, cerca de 750 quilos, para me incriminar como aliado dos revoltosos da Marinha. Ironicamente, eu mesmo havia pedido ajuda ao governo para expulsá-los da cidade. Quando perguntei onde estaria esse material, o coronel Godolphin afirmou que mandara atirá-lo ao mar. Ora, Magé fica na parte central e não é beira-mar. Ficou claro que tudo não passava de uma fantasia inventada pelo coronel. Fracassada a tentativa de envolver o Dr. Siqueira com a armada, o foco do coronel Godolphin voltou-se contra a própria cidade de Magé. A denúncia de que bandeiras monarquistas decoravam janelas e repartições locais não passava de um artifício para fundamentar o plano de destruição do município. No entanto, a farsa não resistiu aos depoimentos, que negaram tais fatos em uníssono. O coronel Godolphin, quando ainda capitão, participou do golpe da República em 15 de novembro de 1889, no Campo de Santana.
Movido pelo receio de uma restauração monárquica, ele combatia ferreamente qualquer símbolo que remetesse ao império. No entanto, a revolta da Armada de 6 de setembro não visava o retorno da monarquia, mas sim exigir que o presidente Floriano Peixoto convocasse novas eleições, visto que sua posse contrariava a Constituição. O próprio almirante Custódio de Melo não defendia o retorno do regime monárquico. O doutor Siqueira afirmou ser contrário à revolta da esquadra, na qual não via motivo justo, bandeira ou princípio que a justificasse. Estrategicamente, o consenso historiográfico indica que a liderança do almirante Custódio de Melo na Segunda Revolta da Armada, de 1893 a 1894, foi um fracasso. O desfecho resultou em uma derrota política e militar, além de causar danos severos ao município de Magé. Dando continuidade às depredações em Magé, encontramos Francisco Freire Rangel, proprietário da padaria Nova União, situada na Rua Municipal, que não escapou à devastação geral. Sua casa foi arrombada e o pouco dinheiro que havia em caixa, roubado. A armação e o balcão foram destruídos, e a farinha, derramada no pavimento e na rua. Toda a massa de pão já preparada, como roscas, bolachas e biscoitos, que não foi saqueada pelos soldados do exército, acabou por eles destruída e dispersa. Até a agência dos Correios de Magé, um órgão público, sofreu com a destruição. Sob a gestão do agente Tomás de Siqueira Júnior, a unidade foi saqueada. Malas postais foram abertas e todo o estoque de selos, bem como dinheiro em caixa, foi subtraído. Teria sido o exército republicano enviado a Magé, ou um bando tão cruel quanto o de Lampião. Embora o famoso cangaceiro seja de uma época posterior, a brutalidade descrita pelo Dr. Siqueira ao Jornal do Brasil, em 1895, assemelhasse ao rastro de terror do cangaço. Saques, estupros, sequestros, extorsões, mutilações e assassinatos. São relatos que envergonham a história de Magé. Até a farmácia do Portela, família que reside em Magé até os dias de hoje, situada à Rua Municipal, foi atingida. Destruíram a armação do imóvel, balcões, balanças e vasilhames, tudo foi quebrado. Medicamentos foram derramados pelo pavimento entre vidros estilhaçados. Enfim, uma destruição tão severa quanto a vista nas outras habitações. Nem a lei foi poupada. O delegado José Antônio de Carvalho relatou ao Jornal do Brasil o saque à sua residência, móveis destruídos a sabre, retratos de família rasgados e espelhos espatifados. Se a casa da autoridade policial foi arrombada e vandalizada dessa forma, imagine o que sofreu o cidadão comum de Magé nas mãos dessas tropas. O Coronel Nunes e Major Jerônimo Dias, oficiais da Guarda Nacional do Estado do Rio de Janeiro e que operaram no município de Macacu, foram os comandantes das forças às quais se atribuem os saques dos campos e fazendas. O Major Jerônimo Dias, à frente de um grupo de soldados apaisanos, invadiu Guapimirim e levou sua gente até próximo de Magé. Contaram-me alguns magienses, que aquele oficial ao transpor o rio Guapiaçu, em direção a Guapimirim, dissera suas forças. Foi proclamado em alta voz: camaradas, agora estamos em território de revoltosos, podemos matar e saquear livremente. Na Quinta-feira Santa, o Tenente-Coronel Rocha, sucessor do Coronel Godolphin no comando da praça, ordenou a prisão de 8 homens, entre lenhadores e pescadores. Sob a acusação supostamente falsa de integrarem o Batalhão Patriótico Revoltoso, e sem qualquer investigação prévia, as vítimas foram cruelmente espancadas em plena rua. Após o suplício, foram postas em liberdade sem que nenhuma culpa fosse provada. José Carmelo, morador de Santo Aleixo e paciente inofensivo da Casa de Caridade, foi vítima de uma barbárie cometida por soldados enquanto passeava em frente à instituição. Abordado e espancado, o homem, que sofria de limitações mentais, confirmou ser um revoltoso na esperança vã de interromper as agressões. O grupo de soldados, sob o pretexto da confissão, decidiu executá-lo. Mesmo sem oferecer resistência e gritando por socorro, José foi atacado com sabres e armas de fogo. O ato final de crueldade partiu de um soldado que, com a vítima já caída, forçou a abrir a boca para desferir 2 tiros fatais a queima-roupa. Houve alguma punição ao coronel Godolphin? Apenas uma, e irônica. O general magiense Bernardo Vasques, então ministro da Guerra, determinou que o coronel respondesse disciplinarmente.
O motivo, porém, não foram os danos causados a Magé, mas sim o descumprimento do regulamento militar. Godolphin publicou na imprensa sua defesa contra as denúncias de Pedro Júlio Alves Jardim sem autorização superior. No fim, a lei militar preocupou-se com a etiqueta da publicação, ignorando os horrores sofridos pela população sob o comando do oficial. A onda de destruição atingiu também a cigarreira de Henrique Bernardo dos Santos. O local foi alvo de um saque sistemático que levou desde o estoque de fumo até os objetos pessoais do proprietário. O que não puderam carregar, destruíram. Balcões, armações e vitrines foram reduzidos a estilhaços por coices de carabinas e violentos golpes de sabre. A destruição em Magé atingiu inclusive a residência de Dona Luísa Vasques, irmã do general Bernardo Vasques. Esse fato, perpetrado pelas tropas do coronel Godolphin, serviu como relato direto ao general sobre a gravidade das ações militares na região. Apesar da gravidade, o coronel não sofreu qualquer punição por seus atos. Magé esteve sob ocupação do exército republicano entre meados de fevereiro e maio. Após a partida das tropas, o que restou foi um cenário de desolação. Mais do que os danos materiais, a cidade jazia em profunda imundície. A habitabilidade tornou-se nula. Casas particulares haviam sido transformadas em latrinas, com detritos e lixo acumulados em todos os pavimentos e despejados pelas ruas. Animais mortos putrefaziam-se nos quintais, nos becos e em todos os cantos da cidade. Esses detritos eram, por vezes, jogados ao rio, contaminando a água e acumulando monturos em suas margens. Exalava-se, de longe, uma fedentina horrorosa e inexplicável, resultante da combinação de todas as decomposições e da deterioração de matérias orgânicas de toda espécie. Entre os habitantes, o sentimento era de amargo arrependimento. Antes nunca tivessem vindo as forças do governo que tanto solicitamos, era a exclamação que o correspondente do Jornal do Brasil ouvia de todos os magienses, cidadãos pacíficos e corteses que, na realidade, tornaram-se vítimas daquela ocupação. Magé tornou-se uma cidade arrasada. A Câmara Municipal, desprovida de seu orçamento, confiscado pelas forças da Marinha e do Exército, não possuía recursos para reerguer o município. A Casa de Caridade, saqueada pelos militares, entrou em colapso e encerrou suas atividades. Até a Igreja Matriz, cujas apólices foram levadas pelo Exército, jazia em ruínas. Com fazendas e casas de comércio destruídas, restava a pergunta: o governo socorreu Magé? Certamente não. Magé foi entregue ao esquecimento. Ao fim de seu mandato de 4 anos, Floriano resistiu ao clamor de seus partidários pelo golpe. Ao permitir que Prudente de Moraes assumisse, cumpriu o prometido. O Marechal de Ferro saiu da presidência para a história, morrendo apenas 6 meses depois. Ao completar seu mandato de 4 anos, Floriano Peixoto demonstrou que a revolta da Armada foi, acima de tudo, um erro de cálculo temporal. Com as eleições a apenas 1 ano de distância, o levante carecia da justificativa moral que só viria a existir caso o presidente tentasse, de fato, um golpe. Essa precipitação culminou em tragédia. Além das vidas perdidas, resultou na ruína de Magé, uma cidade outrora próspera que acabou marcada pelas cicatrizes profundas da destruição. Em 1894, ocorriam as eleições para presidente e governadores no Brasil. Enquanto o exército continuava a perseguir os remanescentes da revolta da Armada, o país iniciava um novo capítulo. O vencedor do pleito presidencial foi o advogado e político Prudente de Moraes, que exerceu o mandato de 1894 a 1898, tornando-se o primeiro civil a assumir a presidência por meio do voto direto. Prudente de Moraes assumiu o Brasil em um momento de extrema tensão, no fim da chamada República da Espada. Ele precisou de muita estratégia para desmilitarizar o governo e consolidar o poder civil, enquanto as feridas da revolta da Armada ainda estavam abertas. Em 1895, durante seu governo, foi concedida anistia aos militares que participaram de movimentos revolucionários. Também eleito para a gestão de 1895 a 1898, o governador do estado do Rio de Janeiro, Maurício de Abreu, era médico, político e magiense. Ele nasceu em 1852, quando Sapucaia ainda fazia parte de Magé. Fica a pergunta: ele ajudou a cidade a se reerguer? Parece que não. Alguém chegou a pedir o seu auxílio? Provavelmente não. E a pergunta que não quer calar: será que ele sabia que era, de fato,
Magiense. A destruição generalizada e os saques à Câmara Municipal, praticados por forças da Marinha e do Exército, mergulharam Magé em uma crise financeira sem precedentes. O município só conseguiu manter sua máquina pública em operação graças ao auxílio de Ataliba Macieira. Tabelião e filho do coronel Felipe José da Silva Macieira, Ataliba usou a fortuna da família para sustentar a cidade em seu momento mais sombrio. Para os magienses que apreciam a história local, uma curiosidade. Embora não exista uma rua em homenagem a Ataliba Macieira em Magé, seu pai é devidamente lembrado. A Rua Coronel Macieira, que homenageia o coronel Felipe José da Silva Macieira, situa-se exatamente onde hoje está localizada a rodoviária de Magé. Ao passar por ela, recorde-se das dificuldades que o município enfrentou durante os horrores de Magé. Enquanto Magé permaneceu arrasada por décadas, a cidade de Caxias, no Maranhão, palco de uma guerra iniciada após a revolta contra o abuso da filha de um artesão de balaios, prosperou. Hoje, Caxias é a quinta cidade mais populosa do estado e um expoente econômico conhecido como a Princesa do Sertão. E Magé, que testemunhou atrocidades e estupros cometidos por soldados contra seu povo. O que nos restou foi a destruição, o apagamento da nossa memória e uma das economias mais frágeis do Rio de Janeiro. Fica o questionamento: será que Caxias recebeu o amparo do governo que nos foi negado? Hoje, em vez de orgulho, carregamos estigmas e apelidos que são impróprios até de mencionar. Saiba o que aconteceu com os militares que tomaram a cidade de Magé. O então tenente José Augusto Vinhais, responsável por tomar o orçamento da Câmara, retornou do exílio na Argentina em 1895 sob anistia. Anos depois, em 1933, alcançou o posto de capitão de mar e guerra e dirigiu a Biblioteca da Marinha, vindo a se aposentar da carreira militar no ano posterior. Apontado como o causador da destruição de Magé, o coronel Godofim de fato executou o que chamava de missão. Apesar do rastro de destruição, ele continuou a ascender na hierarquia, terminando sua carreira como general de divisão. Em 1894, todos os que por aqui passaram tiveram um final feliz, exceto uma cidade que outrora fora modelo e produtiva. Aquela que o Império chamava de celeiro da corte e a República de celeiro da capital foi totalmente destruída, física, moral e intelectualmente. Perdemos a memória e a identidade. Sendo uma das cidades mais antigas do país, desbravada logo após o Rio de Janeiro e a vila mais remota da Baixada Fluminense, Magé viu-se abandonada. Ninguém se prontificou a reerguê-la, e ela sofre até hoje as consequências de um erro que não cometeu. De celeiro da corte a palco de horrores esquecidos. Magé ostentava, então, o título de terra do dedo de Deus, que anos mais tarde tentariam, com sucesso, lhe subtrair. Hoje, desamparada pelas mãos dos homens, o que somos nós, senão uma cidade que clama por memória? O magiense deputado federal Alcindo Guanabara teve um papel muito ativo e complexo nesse período. Nascido em Magé, ele era uma das mentes mais brilhantes e influentes do jornalismo e da política da época. No entanto, a posição dele não foi de uma defesa militar nas barricadas, mas sim de uma defesa política e intelectual, muitas vezes em oposição ao governo de Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Embora fosse um defensor das liberdades civis, Alcindo Guanabara era um político de grande articulação. Ele testemunhou sua cidade natal, Magé, ser destruída pelo conflito. O município foi bombardeado, ocupado e se tornou palco de fuzilamentos, o que deixou a economia local devastada pela Guerra Civil. Sem Alcindo Guanabara, a narrativa oficial teria sido apenas a dos vencedores. Ele humanizou as vítimas de Magé. Ele mostrou que, por trás da estratégia militar, havia famílias destruídas e uma cidade que estava perdendo sua identidade de celeiro para se tornar um cemitério. Curiosidade histórica: Alcindo Guanabara era uma figura de tal estatura que conseguia ser, simultaneamente, respeitado e profundamente incômodo ao governo. Em um período de ânimos exaltados, sua vida corria risco constante. Sua defesa incansável de Magé e Niterói, cidades devastadas pelo conflito, era distorcida pelos jacobinos, florianistas radicais, como um apoio indireto à revolta.
Era uma injustiça flagrante. O foco de Alcindo não eram os militares sublevados, mas a proteção da população civil, vítima colateral da intransigência do Marechal de Ferro. Após os horrores ocorridos em Magé, a cidade enfrentou um verdadeiro êxodo, com inúmeras famílias partindo em busca de refúgio. Contudo, nomes como Martins de Oliveira, Uma, Portela, Macieira, Siqueira, Amaral, Coelho, Leitão e tantos outros decidiram permanecer. Apesar da resistência dessas linhagens, o município sofreu uma redução populacional drástica e visível. Magé, o celeiro da corte da capital, deve sua história à população negra que movia suas lavouras. Apesar desse protagonismo, o povo negro, mesmo após a libertação, continuou sendo alvo de constantes maus-tratos pelos soldados da República durante o período dos horrores de Magé. A nossa Maria Conga, que lutara incansavelmente pelos direitos de sua gente, testemunhou em 1894 a fúria desses militares atacando o seu povo. Ela viria a falecer pouco tempo depois, em outubro de 1895. Conforme relatou o Dr. Siqueira, não houve um único habitante de Magé que não sofresse com as atrocidades cometidas. A violência foi indiscriminada, atingiu ricos e pobres, brancos e negros, políticos, empresários, juízes e promotores, assim como as igrejas, Casa de Caridade e a Câmara, todos sentiram o peso daquela repressão. Por que a Constituição de 1891 foi ignorada pelos soldados de Floriano Peixoto em Magé? Na teoria, ela garantia a brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade de seus direitos. Na prática, porém, a igualdade em Magé foi absoluta apenas no sofrimento. Todos foram igualmente desonrados. Casas violadas, bens pilhados, vidas ceifadas e dignidades destruídas tornaram-se o padrão. Ali, a única lei que os republicanos aplicaram com equidade foi a da violência generalizada. Em 12 de março de 1895, o ministro da Guerra, o magiense Bernardo Vasques, encaminhou ao então presidente do estado do Rio de Janeiro, Joaquim de Abreu, também natural de Magé, as instruções para o inquérito sobre os eventos ocorridos na cidade durante a Revolta da Armada. O episódio, que ficou marcado na história como os horrores de Magé, teve seu desfecho ignorado, uma vez que o resultado de tal investigação permanece desconhecido. O presidente do estado do Rio de Janeiro, o magiense Joaquim Maurício de Abreu, certamente nada fez quanto ao inquérito sobre os horrores de Magé, pois os soldados que vieram ao município fizeram a mando do governador José de Porciúncula, do mesmo partido de Abreu. É claro que a intenção não era destruir Magé, plano exclusivo do coronel Godolphin, mas o processo poderia complicar a vida do ex-governador do estado. O magiense Marechal Bernardo Vasques, então ministro da Guerra no governo de Prudente de Moraes, encontrava-se impossibilitado de ordenar a prisão dos culpados pelos horrores de Magé. Como o presidente já havia assinado a anistia perdoando os revoltosos da Armada, prender agora os soldados do exército responsáveis pela destruição de Magé geraria um impasse político. Diante disso, ele optou por encaminhar o inquérito ao presidente do estado, Joaquim Maurício de Abreu. Nesse complexo jogo político, focado em manter a frágil harmonia entre a Marinha e o Exército, o governo acabou por abandonar Magé à sua própria destruição. Somente anos depois, já sob a presidência de Campos Salles, surgiu um lampejo de reparação. Em 31 de agosto de 1901, a Gazeta de Notícias informou que a Câmara dos Deputados autorizara o pagamento de uma indenização ao tenente-coronel Procópio José dos Reis. Ele foi o único a obter ressarcimento, ainda que para isso tenha sido necessário recorrer às vias judiciais. Aos 20 anos, José, chamado de Juca Uma, testemunhou os horrores de Magé. Ao lado do pai, Carlos, encarou a face da bestialidade, soldados da República, obrigando homens a cavarem as próprias sepulturas, onde seriam executados a sangue frio e lançados à terra. O imigrante alemão Carlos Uma, pai do futuro prefeito José Uma, foi um dos que permaneceram em Magé durante os conflitos republicanos. Apesar de ter tido a casa invadida e bens roubados por soldados, Carlos demonstrou prudência ao conseguir ocultar e salvar dinheiro e joias da família. José Uma foi prefeito de Magé entre 1930 e 1933. Como reflexo dos horrores de Magé, a cidade encontrava-se sem orçamento e com o desenvolvimento estagnado. Foi então que Juca se encarregou de traçar o plano da sonhada estrada que ligaria Magé ao Rio, uma obra em que muitos não acreditavam e da qual alguns chegavam a zombar.
Logo formou-se uma verdadeira legião de trabalhadores dividida em várias turmas. As ferramentas eram rudimentares: foices, enxadas, pás, serrotes, machados, cavadeiras, ancinhos e até um compactador arcaico para socar o solo. Logo surgiram os primeiros problemas, sendo o mais grave deles o financeiro. Com a prefeitura sem recursos, Juca passou a tirar dinheiro do próprio bolso, contando também com a ajuda de amigos que acreditavam em sua visão grandiosa, entre eles Antônio Barbeiro e o comerciante Genarino Cusolino. Em menos de um ano, um tempo recorde para a época, o prefeito Juca concluiu a obra. Magé enfrentou uma lacuna de quase 50 anos sem assistência hospitalar após o fechamento da antiga Casa de Caridade, em decorrência dos episódios conhecidos como Horrores de Magé. Esse cenário de carência começou a ser revertido em 1928, com a fundação do Grêmio Recreativo Talma. Entre 1937 e 1938, o então prefeito José Ullmann Júnior concretizou o antigo projeto de seu avô, Carlos Ullmann, ao construir o Hospital de Magé. A consolidação definitiva da instituição ocorreu em 1940, sob a gestão do prefeito Israel Jacó Averbach, que oficializou o Talma como a sociedade civil mantenedora da unidade. Em 1947, José Ullmann Júnior, filho de José Ullmann, o Juca, assumiu a prefeitura de Magé. Sua gestão enfrentou o duro desafio de um grande vendaval que destruiu quase todo o antigo prédio da Câmara Municipal, o qual já havia sido danificado e assaltado pelas forças da Marinha e do Exército. Diante de um orçamento municipal precário, o prefeito financiou, com recursos próprios, a construção da nova sede. O edifício, batizado de Palácio Anchieta, tornou-se célebre na época como a prefeitura mais bonita do estado do Rio de Janeiro. Foi nesse período de reconstrução que também foi erguido o edifício dos Correios e Telégrafos, substituindo a estrutura que fora destruída durante os Horrores de Magé. Em 1993, para surpresa, o Jornal do Brasil veio a Magé e publicou uma extensa reportagem especial em comemoração ao centenário dos fatos, intitulada Os Horrores de Magé. Embora o tema já tivesse sido citado em alguns livros sobre história local, o jornal trouxe os acontecimentos à tona novamente, detalhando o período em que a cidade foi devastada. A matéria contou com uma série de entrevistas exclusivas, destacando depoimentos de figuras como o Sr. Bibi Teixeira, uma representante da família Ullmann, e Dario Navarro, historiador e pesquisador argentino que se notabilizou por seu profundo trabalho de investigação histórica no município de Magé, Rio de Janeiro. Após a visita do Jornal do Brasil a Magé em 1993 para a realização desta reportagem, a jornalista Rosinha Matuque descobriu o livro Os Horrores de Magé, publicado pelo próprio jornal em 1895. A partir dessa descoberta, o grupo Pró-Memória de Magé, composto pela jornalista Rosinha Matuque, pelo pesquisador Dario Navarro, pelo padre Montizano e outros colaboradores, ergueu um monumento em frente à igreja Nossa Senhora da Piedade. O marco sinaliza o local do primeiro confronto entre as forças da Marinha e do Exército. Ao lado esquerdo da igreja de Nossa Senhora da Piedade, foi instalada uma placa com a inscrição fundada em 1750. O local foi palco de confrontos entre a Marinha e as forças governamentais durante a Revolta da Armada, de 1893 a 1894, episódio registrado em Os Horrores de Magé, do Pró-Memória Magé. Na gestão do prefeito Nestor Vidal, a reforma da praça resultou na retirada do monumento que marcava o local do embate militar em frente à igreja de Nossa Senhora da Piedade, restando apenas o registro fixado na parede da própria igreja. Em 9 de junho de 2019, durante a gestão do prefeito Rafael Santos de Souza, foi inaugurado o Pórtico Revolta da Armada. A estrutura está localizada na rua ao lado da igreja, no trajeto que retorna à Praça da Estação, próximo ao Colégio Estadual de Magé. Atualmente, o local onde foi erguido o Pórtico da Revolta da Armada encontra-se degradado, o que compromete a preservação da memória cultural de Magé. Em 2025, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, em Magé, passa por um importante processo de restauração. O projeto é viabilizado pelo esforço conjunto de fiéis e dos governos municipal, estadual e federal, este último por meio da Política Nacional Aldir Blanc. Contudo, a intervenção desperta um alerta necessário. A placa alusiva aos Horrores de Magé, que ficava na parede da igreja, foi removida. O desaparecimento desse item levanta um questionamento urgente sobre a preservação da nossa memória.
Estaríamos prestes a perder mais um marco histórico? Este receio é fundamentado em precedentes tristes para a nossa cidade. No passado, já testemunhamos a perda do monumento durante a reforma da praça no governo Nestor Vidal, além do desaparecimento do monumento erguido na gestão Rafael Tubarão, que também já não existe. Soma-se a esse cenário a lamentável destruição da Fazenda Magé Mirim, um local de valor inestimável que guardava parte fundamental das nossas memórias. Diante de tantos marcos apagados, a remoção da placa na Igreja da Piedade não é apenas uma obra, é um sinal de alerta. Magé não pode permitir que sua história continue sendo demolida peça por peça. Restaurar a estrutura física é fundamental, mas preservar os símbolos que contam a nossa história, por mais difíceis que sejam as memórias, é um dever inegociável com as futuras gerações. Apagar o passado em nome do novo é um erro que Magé não pode mais repetir. Aqui na cidade de Mês, na década de Mônaco, do século XX, o cenário dos horrores de Magé é a história do Brasil que deve ser lembrado por gerações. Apresentamos a seguir cidades marcadas por conflitos históricos no Brasil. Cada uma delas abriga monumentos que homenageiam e mantêm viva a memória desses eventos, além de possuírem um setor cultural forte que impulsiona o turismo. Monumento à Guerra dos Emboabas. Ao fundo, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Bom Sucesso, Praça João Pinheiro. Local: Caeté, Minas Gerais, Brasil. Símbolo do turismo histórico-cultural baiano, Canudos preserva a memória do maior conflito do Brasil republicano, a célebre Guerra de Canudos. Museu Memorial da Balaiada, inaugurado em 2004, está localizado na cidade de Caxias, no Maranhão. É definido como um centro educativo-cultural, formado pelas ruínas do forte remanescente do século XIX. A história de Magé não merece o esquecimento. Imagine transformar nossos marcos em monumentos vivos e centros de turismo cultural. Outras cidades já provaram que valorizar o passado é o melhor caminho para o progresso. Que tal começarmos a celebrar nossa história, em vez de permitir que ela desapareça? A verdadeira reparação histórica pelos danos causados a Magé começa pelo direito à memória. É urgente que os documentos oficiais do Exército Brasileiro reconheçam que seu patrono nasceu em 25 de agosto de 1803, no Arraial da Estrela, na freguesia de Inhomirim, então pertencente à Vila de Magé, criada em 1789. Negar esse fato é prolongar o saque institucional iniciado em 1894 pelas tropas de Floriano Peixoto. É continuar vandalizando nossa identidade e nos privando de nossa maior honra histórica. Para o Exército, pareceu conveniente mudar o berço de seu patrono, nascido em 1803. Diante de uma Magé devastada pelas tropas republicanas, oficializou-se, em 1936, um documento assinado pelo então ministro da Guerra de Getúlio Vargas, o general João Gomes. Natural de Alagoas, mesmo estado de nascimento do Marechal Floriano Peixoto, Gomes declarou que Luiz Alves de Lima e Silva nasceu na Fazenda São Paulo, em Inhomirim, no município da Estrela. Ocorre que a Estrela só viria a ser criada em 1846, ou seja, 43 anos após o nascimento de Luiz Alves, em 1803. Com essa manobra, o Exército herdou a honra, poupando a instituição do embaraço de ligar as origens de Caxias a uma cidade que fora destruída pelo próprio Exército em 1894, no episódio Os Horrores de Magé. Em 31 de dezembro de 1943, o nome da cidade maranhense de Caxias surgiu no cenário fluminense. Para justificar o batismo do novo município em honra a Luiz Alves de Lima e Silva, nascido na Vila de Magé, a emancipação de Duque de Caxias, vinda de Nova Iguaçu, foi acompanhada de uma manobra territorial. Anexaram-se 92 km² de terras retiradas do distrito de Inhomirim-Magé. Com essa anexação, o local de nascimento do patrono do Exército foi transferido para dentro dos limites do novo município. Hoje, se perguntarem onde nasceu o Duque de Caxias, a resposta automática será no município que leva seu nome.
embora este só tenha sido criado em 1943, exatos 140 anos após o nascimento do Marechal. Magé testemunhou atrocidades e violências cometidas por soldados da República contra seu povo em 1894, crimes que o Estado jamais quis julgar. Em 1943, por um ato do interventor do Estado do Rio de Janeiro, Amaral Peixoto, nossa história sofreu um novo golpe: a retirada das terras onde nasceu o patrono do Exército Brasileiro. Até quando vão levar as nossas memórias? Em 2019, o Grupo Resgate Memória Magé reuniu-se com o então presidente da Câmara Municipal, o vereador Rogério do Vale, para discutir a importância de registrar oficialmente o episódio histórico conhecido como os Horrores de Magé. Sensível à causa, o parlamentar pautou o tema em sessão, reforçando a relevância histórica da data e exigindo as devidas reparações. Acompanhe, a seguir, o seu pronunciamento. Pronunciamento do senhor presidente da Câmara Municipal de Magé, Rogério do Vale, a respeito dos horrores de Magé. 21 de fevereiro de 2019. Assista a programação da TV Câmara, direto da Câmara Municipal de Magé. Boa noite a todos. Sou presidente, mesa diretora, companheiros vereadores presentes. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Costumo dizer aqui que eu realmente tenho muito prazer em ter vocês como meus pares aqui nessa casa, né? Gente, hoje é um dia, de uma certa forma, muito triste, mas é muito importante o dia de hoje para Magé, porque hoje, precisamente hoje, está fazendo 125 anos, tá, dos horrores de Magé. Precisamente hoje, nessa mesma data aqui, 21/2/1894, tá? Nós tivemos aqui o maior genocídio ocorrido no estado do Rio de Janeiro. Foi uma covardia que fizeram com o nosso município. Município esse que era tido como cidade modelo, que foi preparada, tá, para atender famílias não só daqui, como de tantos outros locais, inclusive estrangeiros, que vinham para cá pelo ponto estratégico nosso, que estamos aqui com o mar, com a serra, caminho de Teresópolis, de Petrópolis, né? E o que que acontece? Isso deu-se início em 1893, que até então Magé era a cidade modelo, até que o nosso querido Deodoro da Fonseca, que foi nosso primeiro presidente, ele renuncia, né? E o que que acontece antes de 2 anos? Com isso, o seu vice, que era o Marechal Floriano Peixoto, tomou para si o poder. E, na verdade, ele tinha o prazo para convocar novas eleições, mas não quis. Tomou para si o poder. E isso levou a um choque direto com as armadas. E o que que aconteceu? Outros marechais, né, almirantes, não concordou. E no final da história, tinha aqui a resistência em Magé. E aí virou um conflito, porque as armadas que tomaram tanto Niterói como Paquetá almejavam tomar Magé, porque era um ponto estratégico. Mas só que a pergunta é a seguinte: e o débito que até hoje, tá, as Forças Armadas têm aqui com o nosso município, que nunca foi saldado, tá, Lopes? Nunca foi saldado. Aqui, para vocês saberem, muitos documentos dessa Casa de Lei, exatamente nessa data aqui, 1894, quando eles invadiram, bombardearam, fizeram uma carnificina aqui na Praça de Magé, inclusive aquela igreja ali, eles prenderam os padres, tá? Eles estupraram, eles saquearam, eles pitaram o SED, prenderam o juiz e entraram aqui também nessa Casa de Leis e levaram muitos documentos históricos que não mais apareceram. Isso também foi tudo registrado pela Câmara Municipal, porque o presidente da Câmara, já naquela época, ele fez questão de registrar isso, mesmo a contragosto, né, sob o risco de prisão, mas ele fez questão de
registrar isso. Hoje é um dia que realmente a gente tem que ter essa noção, porque é um dia muito importante. Foi há 125 anos atrás, nós vivemos os horrores de Magé. Hoje, eu só gostaria de saber por que até hoje não saldaram a dívida que tem com a gente. Então, gente, fica aqui a minha observação. Peço até, encarecidamente, até que as autoridades hoje olhem diferente para Magé. Então, fica aqui a minha observação, o dia de hoje, que não são exploradas. Sobre a nossa história em si, que ninguém comenta, que ninguém fala, que ninguém expõe, que ninguém explora. Então, fica aqui minha observação e dizer para vocês, eles podem ter até acabado com Magé naquela época, mas graças a Deus a gente vem se erguendo aí. Eu tenho muita fé, tá, que a gente vai conseguir fazer um governo muito bom e vamos terminar ainda um Magé de acordo com o que a gente quer para os nossos filhos, que é a qualidade de vida dos nossos cidadãos melhorarem muito. O município de Magé deve manter a divulgação desse conteúdo histórico localmente e buscar articulação política para levá-lo à Câmara Estadual e à Câmara Federal, garantindo visibilidade em todas as esferas legislativas. A ampla visibilidade da história de Magé, incluindo seus episódios mais marcantes, tem o potencial de atrair o interesse de parlamentares nas esferas estadual e federal. Essa atenção pode se traduzir em repasses constitucionais e emendas fundamentais para a reconstrução do município. Vale ressaltar, como fator estratégico, que Magé possui o 11º maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, superando outras 81 cidades do estado, o que reafirma sua importância política no cenário fluminense. O silêncio sobre 1894 termina aqui. Precisamos de representantes que não tenham medo de encarar o passado. O episódio conhecido como Os Horrores de Magé não foi apenas um conflito local, foi uma cicatriz no desenvolvimento da Baixada Fluminense que ressoa até hoje. Existe, de fato, um débito histórico do Estado para com o município de Magé em relação aos chamados Horrores de Magé? Sempre ouvimos que existe um débito histórico do Estado com o nosso município. Entretanto, para que essa pendência seja sanada, é indispensável uma cobrança formal via judicial, pleiteando as devidas reparações. Historicamente, o único a agir e obter êxito nesse sentido foi Procópio José dos Reis. Oficialmente, nenhuma outra autoridade moveu ações semelhantes desde então. Conforme registrado pela Gazeta de Notícias em 31 de agosto de 1901, a Câmara dos Deputados autorizou a indenização ao Tenente-Coronel Procópio José dos Reis devido à destruição de seu estabelecimento em Magé por soldados da República. Ele figurou como o único beneficiado por um ressarcimento, garantido apenas após o recurso às vias judiciais. Corroborando a viabilidade jurídica desta tese, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, jurista e ex-procurador-geral da República, de 2013 a 2017, defendeu, em pareceres enviados ao Supremo Tribunal Federal, STF, que crimes de Estado cometidos durante regimes de exceção, como tortura e homicídios, constituem crimes contra a humanidade. Conforme amplamente divulgado pelo jornal O Globo, tais atos seriam, portanto, imprescritíveis. Tais atos, por serem considerados violações graves de normas imperativas de direito internacional, jus cogens, causam repulsa universal e podem ser julgados a qualquer momento. Assim, independentemente do tempo decorrido, a natureza desses crimes não admite anistia nem prescrição, o que sustenta plenamente o direito de Magé de buscar a devida reparação judicial. Haveria outro município com histórico semelhante ao de Magé, no que diz respeito aos crimes cometidos pelo Estado, durante regimes de exceção? São ações que, por sua gravidade, enquadram-se como crimes contra a humanidade.
Enquanto os Estados Unidos auxiliaram na reconstrução do Japão após as bombas atômicas de 1945, por que o Estado brasileiro não agiu da mesma forma com Magé após a destruição de 1894? O orçamento municipal foi confiscado pelos revoltosos da Armada. Em seguida, recursos da Casa de Caridade, de igrejas e de cidadãos particulares foram saqueados pelos soldados da República, porque nunca houve reparação financeira ou qualquer assistência estatal ao nosso município. O contraste entre Desterro e Magé em 1894 expõe as marcas da história brasileira. Desterro, rebatizada como Florianópolis após a repressão aos rebeldes da Revolução Federalista, foi reconstruída como uma metrópole moderna e turística, revelando como a política moldou o desenvolvimento e a identidade das nossas cidades. Magé, por sua vez, foi vítima de uma ocupação dupla. Primeiro pelos revoltosos da Marinha e, posteriormente, pela destruição causada pelas próprias forças da República que deveriam protegê-la. Sem qualquer auxílio estatal para sua reconstrução, Magé viu seu prestígio desvanecer. Magé passou de referência regional a uma cidade cujas glórias o Estado permitiu que fossem esquecidas, restando apenas o eco da pergunta: Magé fica onde? Niterói, a capital do estado à época, foi bombardeada pelos navios dos revoltosos da Marinha em 1893 e 1894, sendo obrigada a transferir sua sede para Petrópolis. Em 1901, a sede do estado voltou para Niterói, que recebeu todo o auxílio necessário para seu desenvolvimento. Hoje, apelidada de Cidade Sorriso, a cidade consolida-se como uma das mais ricas, inteligentes e com melhor qualidade de vida do Brasil. Se compararmos com o ranking de 1991, Magé ocupava posições muito mais baixas, estava na faixa de desenvolvimento muito baixo. A subida para a 57ª posição reflete a urbanização e a melhoria nos serviços de saúde que a cidade experimentou ao longo dos últimos 30 anos. Isto é, demorou 132 anos para Magé dos 92 municípios ocupar a 57ª posição no IDH. Por que tanta demora e por que não somos um dos 10 melhores municípios do estado? Diante do cenário de desenvolvimento de Magé, uma questão torna-se urgente. Por que tanta demora na inauguração da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade? O atraso multissetorial decorrente dos horrores de Magé castigou a população por décadas. Sob um orçamento asfixiado, a cidade testemunhou o fim da Casa de Caridade, destruída e saqueada por tropas republicanas em 1894. Esse vazio na assistência à saúde só seria preenchido 47 anos depois, em 1941, através da gestão de Israel Jacó Averbach e do apoio fundamental do Grêmio Recreativo Talma. Um novo hospital foi erguido, uma conquista local que supriu, sem qualquer aporte do Estado, quase meio século de abandono. A imprescritibilidade da reparação civil. O STF fixou a tese de que a reparação por danos causados por agentes estatais durante a ditadura de 1964 não prescreve, conforme reforçado pela súmula 647 do STJ. O fundamento é que crimes contra a dignidade humana não devem ser apagados pelo tempo. Diante desse precedente, abre-se um caminho jurídico: buscar que o judiciário aplique a mesma lógica aos crimes cometidos pelo Estado em 1894, garantindo que o direito à memória e à reparação não tenha prazo de validade. O vídeo Os Horrores de Magé baseou-se nas seguintes obras literárias: Os Horrores de Magé, de João Roso, 2002. Magé, a Terra do Dedo de Deus, 1957, de Renato Peixoto dos Santos. Magé durante o Segundo Império e os Primeiros Tempos da República, 1962, de Antônio Paiva Fernandes. A Saga do Zuma, 1988, de Renato Peixoto dos Santos. A Revolta da Armada, 2016, de Roberto Fel. Os Horrores de Magé. Levantamento cronológico de reportagens do Jornal do Brasil, 1895.